Oi, eu sou Marina Oliveira e eu estou aqui para falar da primeira temporada da série Minha Lady Jane da Prime Video. A série é baseada em um fato histórico que mostra Jane, uma nobre que passou 9 dias como rainha e em seguida foi acusada de traição e decapitada. Nessa obra de ficção, vemos a história ser contada de uma forma diferente. A série é muito boa, é engraçada às vezes, mas acho um pouco forçada nesse aspecto. Ela não se leva a sério em vários momentos e me fez gostar da trama e dos personagens também. Tem alguns caminhos que o roteiro toma que eu não gostei muito, além de ser repetitivo em alguns momentos, como nas tentativas de Jane fugir do casamento. Precisava mostrar ela tentando fugir umas 1000 vezes? Acredito que não, mas nada que comprometa a qualidade da série, que é muito boa mesmo. Mais uma vez, vou ter que ressaltar a falta de criatividade das produções da Prime Video, de sempre fazer o casal por fora se odiar para reprimir os sentimentos, e no final descobrir que se ama. Pelo menos nesse caso, eles compensam com a criatividade em relação à fantasia e uma trama que não é tão comumente retratada. Pra mim, a série tem uma nota 9 de 10, e eu super recomendo. Mas se você assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou. Agora vai começar a parte com spoilers. A série começa nos mostrando a história real da Lady Jane, que se torna sucessora do trono da Inglaterra e depois de 9 dias como rainha é presa e decapitada. Porém, e se a história for contada de forma diferente? Vemos a Jane, uma menina muito esperta e à frente de seu tempo. De acordo com umas pesquisas que eu fiz, ela realmente é descrita dessa forma na história real. Mas no século XVI, qualquer mulher que lesse um dicionário seria uma mulher à frente de seu tempo, não é mesmo? Na verdade, uma menina, porque na vida real, ela tinha apenas 16 anos quando assumiu o trono. De qualquer forma, na série ela é retratada como uma ótima curandeira, independente, forte, temperamental, inteligente e ousada. Ela, sua mãe e suas irmãs vivem dependendo de um velho decrépito desde a morte de seu pai, que só lhes deixou a casa como herança. Na vida real, ele não morreu e ainda foi uma das motivações da morte da adolescente. Para resolver o problema financeiro da família, sua mãe pretende casá-la com um dos filhos do conselheiro do rei, o Guilford Dudley. Jane, como qualquer mulher que é retrato de empoderamento em filmes, não quer se casar e até tenta fugir com sua melhor amiga Susana, mas ambas são pegas e sua amiga é acusada de roubo. E para não ser morta, ela se transforma em um pássaro e foge, o que significa que ela é uma etiana, ou seja, uma pessoa que se transforma em algum animal, no caso dela, o pássaro. Mas esse animal não é escolha do etiano, ele apenas escolhe quando se transformar. Depois de sua tentativa de fuga frustrada, ela vai falar com seu primo, o rei Eduardo, para que ele cancele o noivado. Porém, ela descobre que Eduardo já havia concedido o casamento, o que a enfurece e ambos discutem. Então ela vai embora e no caminho para casa, a carruagem quebra e ela convence o cocheiro a deixá-la ir com um cavalo até sua residência. Mas obviamente era um plano de fuga que a leva até uma taverna, onde sem saber ela conhece seu noivo e se encanta por ele. O que eu não entendo, porque ele é feio pra caramba. E durante toda a série ele é retratado como se ele fosse um gato. Na taverna, ela também encontra Susana e a ajuda a fugir de uns guardas que estavam atrás de etianos. Por conta disso, Jane é acusada de traição e quase é morta. Mas sua mãe aparece nesse momento e mais uma vez nossa protagonista é salva. No dia de seu casamento, ela descobre que o homem da taverna é o seu noivo, o que não a impediu de tentar acabar com o matrimônio. Assim que chega ao altar, ela cospe sangue falso e finge ter contraído moléstia, que hoje conhecemos como tuberculose. E mais uma vez, sua tentativa de impedir o casamento é frustrada, por conta de um médico que descobre sua farsa. Depois de se casar, todos vão para a festa e depois para a consumação do casamento, o que é uma das cenas mais desconfortáveis que eu já vi. Os recém-casados vão para baixo dos lençóis, enquanto os convidados ficam olhando. O que mais me deixou desconfortável foi refletir se naquela época realmente aquilo ocorria daquela forma. Mas depois do casal esfregar os pés um no outro, os convidados se retiram. Em seguida, o casal tem uma discussão. E na hora da raiva, Jane se tranca sem querer em um armário e Guilford a deixa presa durante toda a noite. E quando ela é libertada por uma empregada da casa, ela vai até o marido no estábulo, onde ele está tomando banho, e o confronta, mas com o nascer do sol, Guilford se transforma em um cavalo, revelando ser um etiano. Porém, ao contrário dos outros de sua espécie, ele não controla sua transformação.
e se transforma de acordo com o amanhecer e o anoitecer, igual a Fiona do filme Shrek. No caso dele, humano durante a noite e cavalo durante o dia. Por conta desse segredo, Jane é obrigada a ter sua lua de mel longe da cidade. Então, ambos viajam e no caminho, mais uma vez, ela tenta fugir, mas sofre um assalto e descobre que os presentes do casamento que estão guardados em um baú foram trocados por livros que falam da cura etiana. Quando chegam ao local onde passarão sua lua de mel, Jane e Guilford fazem um trato. Os dois vão manter o casamento, enquanto ela tenta encontrar uma cura para a condição do marido. E assim que ela conseguir, ambos anularão o casamento. Então, o plano segue como combinado. Após sua lua de mel, o casal volta para casa e Jane encontra uma carta pendurada na porta. É um pedido de resgate em troca de Susana. Então, a recém-casada decide encontrar os sequestradores. Ao mesmo tempo, ela não faz ideia de que seu primo, Eduardo, estava sendo envenenado pela própria irmã Maria, que cobiçava o trono, e que, para tentar evitar ser morto, se joga de uma torre no castelo. Além disso, a irmã do meio de Jane, Catherine, se casou com um velho decrépito, já que sua mãe descobriu sobre a falência da família Dudley. Mas a irmã mais nova matou o velho no dia seguinte ao casamento. Quando Jane vai pagar o resgate de sua amiga, descobre que ela estava junto com os supostos sequestradores, pois ela precisava de dinheiro para manter seu grupo vivo durante o inverno. Mas em meio a isso, dois guardas aparecem para matar Jane e seu marido, a mando do capanga de Maria, pois Jane seria nomeada sucessora do trono, mas o casal luta e consegue fugir. Depois de ser coroada, Jane descobre que seu sogro foi preso, acusado de envenenar o rei, mas não acredita nessa acusação. E ao investigar a situação, percebe quem é o verdadeiro mandante do envenenamento, mas precisa de provas contra o conselheiro real. Então, a rainha organiza um jantar, enquanto suas irmãs invadem o quarto do assassino do rei, e elas conseguem cartas que escondem códigos sobre o envenenamento do Eduardo. Mas depois de desvendar as cartas com Guilford e descobrir o envolvimento de Maria, Jane encontra sua prima indo em direção ao estábulo, e para proteger o segredo de seu marido, fala que tem uma prova contra a prima, que a acusa do assassinato do rei. Então, Maria a ataca, fazendo Jane desmaiar e destrói todas as provas contra ela. No outro dia, a amiga etiana de Jane aparece no castelo, dizendo que ela e seus amigos foram atacados por soldados sob sua ordem. Porém, a rainha não tinha ideia da situação. Então, decide reunir o conselho e retirar as restrições contra os etianos, que também são chamados para a coroação. Ao mesmo tempo, a mãe de Jane descobre que Guilford é um etiano e fala para a filha se divorciar. Mas nesse momento, Jane percebe não querer se divorciar de seu marido. E então, finalmente, eles dormem juntos. Jane já sabe que não existe cura para etianos, mas não consegue falar a verdade para seu marido. No entanto, o que ela não sabe é que seu primo sobreviveu e está sendo mantido prisioneiro por um grupo de freiras, entre elas sua própria avó, que é uma etiana, e acredita que ele também seja, e ela pretende libertar esse poder o torturando. Na coroação, Jane fala que irá revogar as leis contra os etianos. Quando um grupo deles aparece, Maria arma um barraco e vai embora em seguida. Jane e Guilford discutem depois dela falar que não existe cura para o etianismo, e ele vai embora. Mas um homem vai falar com ele, dizendo existir uma cura. Então, o otário vai com o desconhecido rumo a uma cura que não existe. No outro dia, Jane descobre que seu marido foi em busca da cura e fica muito triste. Mas ela precisa manter seus afazeres reais. E em nome da diplomacia, ela propõe jogos para aproximar os nobres dos etianos. Porém, durante os jogos, é proposto um duelo onde um etiano e um nobre disputam se vão ou não anular as leis contra os etianos. E a anulação vence. Mesmo assim, os nobres se voltam contra Jane, que perde seu posto para Maria, além de ser condenada à decapitação por traição. Guilford volta ao palácio com o intuito de ajudar Jane a fugir. Depois de quase ser morto, pois o etiano que o ludibriou tinha sido contratado pela mãe de Jane com o intuito de arranjar um novo casamento para a filha. Mas o Dudley conseguiu escapar, porém não conseguiu convencer sua esposa a fugir com ele, pois ela teme pela vida de sua família. Algo que eu gostaria de ressaltar
é o fato da Jane defender a mãe, apesar de tudo que ela fez, só por ter um laço sanguíneo. A mulher negociou a primeira filha para um desconhecido, negociou a segunda para um casamento horrível, encomendou a morte do genro, além de tratar as filhas como objetos. Se for partir da premissa de um laço sanguíneo, terão que fazer um arco de redenção para Maria também, o que não acho viável. O julgamento acontece e Jane é inocentada da acusação de traição. Na vida real, ela também era inocente. No entanto, ela foi decapitada. Mas nesse caso, ela é acusada de esconder um haitiano e tem o marido exposto na frente de todos. E por isso é condenada à morte. Jane, preocupada com seu marido, faz um acordo com sua soberana, onde ela precisa ler um discurso que condena os haitianos, com o intuito de salvar a vida de Guilford. Mas Jane descobre que, mesmo fazendo o que foi pedido, Maria irá matar o seu marido. Então, ao invés de ler a carta, ela tenta envenenar Maria, mas falha em sua tentativa e faz um discurso a favor dos haitianos. O dia da execução chega. Jane e Guilford estão prestes a serem mortos, mas haitianos aparecem e distraem as pessoas, enquanto Jane e Guilford fogem. E é assim que a temporada acaba, deixando uma abertura para a próxima, já que Maria ainda é rainha. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e me siga nas outras redes. E é isso. Fui!